Primeiramente, eu queria agradecer a Cíntia por ter aceito o nosso convite para participar da nossa live. E queria também divulgar para vocês, que talvez não conheçam o projeto, a gente é um projeto de extensão do Instituto de Saúde Nova Friburgo, a UF, e a gente tem como intuito divulgar a ciência para além da universidade. E todo mês aqui no nosso Instagram a gente tem um tema, com posts específicos sobre esse tema. Esse mês de maio a gente está fazendo sobre inteligência artificial. E ao final do mês a gente realiza uma live com um professor convidado, alguém que sabe sobre o tema, para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre o chat GPT, que está muito em alta hoje em dia, todo mundo falando, mas nem todo mundo sabe o que que é. E a Cíntia, vou colar aqui do meu resuminho, ela é bacharel em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e licenciada em Letras pela Universidade de Santa Úrsula e mestre em Tecnologia Educacional nas Ciências e na Saúde pelo NUTES, UFRJ, e doutora em Linguística Aplicada pelo Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é professora adjunta de língua inglesa no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense e docente no programa de pós-graduação em estudos de linguagem. Esqueci alguma coisa? Foi tudo? Não, perfeito, perfeito. Obrigada. Prazer, então, estar aqui. Prazer. Agradeço aí o convite de vocês. Então, vou dar a palavra a você, Cíntia, mas a gente pensou, pessoal, da Cíntia dar o conhecimento que ela tem para falar, e no final a gente pode debater as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Perfeito. Então, assim, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né, eu organizei aqui as perguntas que vocês me enviaram antes, né, só para poder a gente organizar aqui a questão do tempo, mas antes da gente começar, eu queria perguntar para o pessoal aí que está assistindo, se vocês, por acaso, já usaram o chat GPT. Aí você consegue colocar essa pergunta? Você já usou o chat GPT? Sim ou não? Para a gente saber quantas pessoas aqui já usaram. Eu vou falar com o pessoal, vai mandando aí no link de perguntas, sim ou não, que aí eu vou lendo aqui para ela. Tá, joia, é isso. Você pode mandar no chat também. Pode ser no chat. Né? Já usei, nunca ouvi falar, uso muito. Só para a gente poder saber um pouquinho e eu poder adequar aqui a minha fala ao conhecimento de vocês. A Thaís está falando que lá na Itália foi bloqueado. Exatamente. Nunca usei. Carol já usou. Tereza nunca usou. Oi, Eda, que bom te ver. Isabela, nunca usei uma vez. Ana Carolina, sim. Natália, não. Uso. Ah, legal. Temos aqui um público bem assim, né? Então, assim, algumas pessoas que nunca usaram pouco, usaram uma vez. A outra pergunta era justamente essa, né? Se tem alguém aqui que é um usuário frequente do chat GPT. O que é um usuário frequente? Aquele que usa, assim, mais de uma vez por semana. Tem alguém aqui assim? Elvésio, sim. Lília, sim. Débora, não. Olá, Raquel, que bom te ver. Leonardo também. Legal. Então, vamos assim conversar. Você quer fazer as perguntas e a gente vai conversando? Você quer que eu fale? Como é que você prefere fazer? Pode ir falando aí, qualquer coisa eu vou te perguntando se mais alguma coisa faltar. Tá, joia. Carol falou que talvez uma vez por semana. Hobby, sim. Ai, que bom. Bom, então, né, como a Ana Júlia falou no início, né, o ChatGPT, ele tem sido, assim, um tema bastante discutido, né? Ele surgiu, ou pelo menos nós tivemos conhecimento, né, dele no final do ano passado, e desde então foi, assim, um boom, né? Todo mundo falando nisso, ele atingiu a marca de mais de 1 milhão de usuários em menos de uma semana, batendo aí todos os recordes, né, de tecnologias como TikTok, Facebook, Twitter e etc, né? E também, assim, muito zoom, né, no meio, principalmente no meio acadêmico,
né, as discussões sobre o uso dessa tecnologia, como que essa tecnologia, né, vai afetar a educação, quais as implicações, quais os problemas, muitos professores preocupados, né? Então, é importante a gente ter essa conversa, assim, até para desmistificar um pouco, né? E conhecer, né? Então, assim, a primeira pergunta foi justamente isso, né? Você já usou? Então, quem nunca usou, eu recomendo, use, teste, entra lá, né? Faz as suas perguntas, né? Começa mesmo que timidamente, mas é legal, assim, explorar para você conhecer realmente o potencial. Porque uma coisa é a gente falar sobre a tecnologia e outra coisa é a gente usar a tecnologia, né? Que nem andar de bicicleta. Eu não posso te explicar como andar de bicicleta, até posso, mas não vai ser nunca a mesma coisa do que você realmente sentar ali na bicicleta e andar. É preciso mexer, né, na tecnologia para você poder conhecer e aí você mesmo ir pensando, né, sobre as possibilidades, as limitações, os problemas, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Então, assim, a primeira pergunta, né, que mandaram aqui para mim é para falar um pouquinho sobre o que é o ChatGPT, né? Muita gente aí nunca usou, acho que alguém falou que ainda não ouviu falar, né? Então, o ChatGPT, ele basicamente é legal. Aqui, Mágica P do Sertão, né? Testes com frequência, muito bom, 1 ou 2 vezes por semana, é isso aí. É legal ir testando, né? E cada vez ele vai melhorando mais, né? As respostas vão melhorando porque ele vai aprendendo, né? Essa é uma das questões que a gente vai falar. Então, o que é o ChatGPT? O ChatGPT, ele é uma tecnologia, né? Um software, digamos, né? Ou um modelo de linguagem, como muitas pessoas se referem, que basicamente é o que a gente chama de um chatbot, né? Um chatbot é um robô de chat, né? E que se assemelha muito em algumas questões aos assistentes virtuais que a gente costuma utilizar no dia a dia, como a Alexa, a Siri. Então, quem já faz uso dessas tecnologias, né, já sabe mais ou menos como elas funcionam e é mais ou menos essa lógica do ChatGPT, só que bem mais evoluído, né, com bem mais recursos, né? E aí o objetivo dessa tecnologia é que ela interaja com os seres humanos, né, a partir de textos, com uma linguagem que seja fluida e o mais natural possível, semelhante à linguagem humana, né? Então, a gente hoje vai falar aqui um pouquinho, por enquanto, a versão que está disponível para a gente é o ChatGPT 3.5, né? Que é esse o mais comum que a gente tem acesso. Já foi lançado em março o GPT-4, mas o acesso dele ainda está bem limitado. Tem o GPT Plus, que aí já é um modelo pago, com mais recursos, né, e também mais difícil o acesso. A gente, falando aqui, eu vou falar basicamente do 3.5, que é o que eu tenho utilizado, né. Então, o chat vem do inglês conversar, né, e aí o GPT, o que quer dizer essa sigla GPT, né? Então, vem de Generative Pre-trained Transformer, né, que aí, para o português, seria um transformador pré-treinado generativo. O que quer dizer isso? Né? Generativo, porque ele cria novos conteúdos. Pré-treinado, já explica, né? Ele é uma máquina que ela é treinada por humanos. Então, os humanos treinam a máquina para que ela responda de maneira, né, eficiente às perguntas, aos comandos que forem dados, né? Então, ele é todo programado para realizar essas tarefas. E o transformador está relacionado à questão da arquitetura, e é toda uma questão da programação, né? Então, é a arquitetura que é utilizada para entender o texto que o usuário insere no programa e ele poder, então, responder, né? Gerando novo conteúdo e com uma linguagem também acessível e semelhante à linguagem que está sendo utilizada por ele. E aí, é interessante a gente pensar, né, que apesar do boom ter sido no final do ano passado e esse ano, o ChatGPT não é novo, né? Ele vem sendo desenvolvido desde 2018, né? E se a gente pensar na própria inteligência artificial, ela também já é
bem antiga, né? Eu hoje fui reler uns textos, né? Porque a gente tem um grupo de pesquisa na UF, que é o GTAL, né? Em que a gente está investigando, né? Desde março a gente está estudando, discutindo os usos do chat GPT na educação, no ensino de línguas. E aí eu fui reler alguns dos textos que a gente discutiu, né? E um deles é um texto do professor Mariano Pimentel, que a gente utiliza muito na UF como referência, no PROIAC, e ele fala, né, que a inteligência artificial, ela já tem pelo menos aí uns 80 anos, né? Desde a década de 50, né, a Alan Turing já começou a idealizar, a teorizar sobre a inteligência artificial. E aí, desde então, isso vem se concretizando. Na década de 60, a gente teve o primeiro software de inteligência artificial, que foi chamado ELISA, e ele foi programado para responder perguntas em sessões de psicoterapia, né? Então, a gente vê que vem toda uma evolução, não surgiu da noite para o dia, embora muitas vezes pareça, né? Então, a gente teve a versão do GPT-1 em 2018, depois em 2020 a gente teve o GPT, 2019 o GPT-2, o GPT-3 em 2020, né? E agora, no final de 2022, a gente teve o lançamento do Chat GPT 3.5, que é esse que a gente está utilizando, né? E em março agora foi lançado o GPT-4, que já é um modelo bem mais avançado, com mais recursos, né? Com mais dados, né? Do que o GPT 3.5. Ficou claro? Alguma dúvida a respeito do que é o Chat GPT? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa as perguntas para o final, né? Tem uma pergunta aqui, aí você quer deixar para o final ou você já quer responder? Pode responder, vocês que sabem, como for melhor. O Matheus perguntou, quem não entende nada de linguagem de programação consegue utilizar o chat? Sim, eu não entendo nada de programação, né? E ele basicamente, ele funciona como um assistente virtual. Não sei se você já usou um assistente virtual. Eu não costumo utilizar, mas, né? Você faz uma pergunta para ele, simples, e ele vai te responder, né? É lógico que uma das coisas que ele faz é também produzir linguagem de computação. Então, coisas que os programadores levam horas para realizar, ele consegue rapidamente, em 5, 10 minutos, criar um código, criar uma linguagem ali específica, né? Então, essa é uma das possibilidades aí. Mas não precisa entender nada de programação para poder utilizar. Na verdade, o que a gente precisa para usar o Chat GPT é saber fazer boas perguntas, né? Ou dar bons comandos. Porque quanto melhor o comando que a gente dá, a gente chama em inglês de prompt, né? Ou quanto mais específicas as perguntas, melhor serão as respostas, né? Mais dados, né? Digamos assim, ele vai poder trazer, né, para a pergunta que a gente realizar, ou para a tarefa que a gente pedir para ele realizar. Tem alguma outra pergunta? Não, por enquanto não. Tá. Então, a outra pergunta que vocês tinham me pedido, né, é como é que ele funciona, né? Então, basicamente, ele foi um programa que foi criado, né, para varrer, ele foi programado, foi treinado, e aí essa versão 3.5 que eu falei para vocês, que é a versão que a gente tem utilizado, ela tem essa limitação, porque ele foi treinado até setembro de 2021. Então, os dados que ele utiliza só vão até setembro de 2021. Então, se você fizer uma pergunta de algo recente, ele vai te responder que ele não sabe responder, porque ele não tem essa informação na base de dados dele. Eu fiz esse teste semana passada, né, durante uma atividade que a gente realizou, e eu estava trabalhando aqui, volta e meia assim no computador, aparece, né, aqui no Windows, aparece aquela janelinha do Windows com umas notícias, né, umas coisas, e eu vi por acaso, assim, alguma coisa, uma fofoca lá de que o príncipe tinha se separado da princesa da Inglaterra, né, lá da Kate. E aí eu joguei essa pergunta no chat GPT, né, de curiosidade. Falei assim, é verdade que o príncipe se separou da princesa? Eu nem, acho que eu botei só, porque eu não sabia o nome, não lembrava o nome. Aí eu botei da princesa Kate, alguma coisa assim.
E aí ele, na mesma hora, ele me respondeu que ele não era capaz de responder, porque a base de dados dele ia só até 2021. Então, como seria um fato recente, ele não tinha essa informação para me dar. Né? Então, é interessante a gente analisar. Né? Então, por isso que eu falei, testem. É fascinante, né? E como que ele responde assim em tempo real. É como se tivesse uma pessoa atrás do computador digitando. E você vai vendo as letrinhas, né, uma por uma sendo digitadas, né, e o texto vai aparecendo na sua frente. Né? Então, é bastante interessante. E aí, como que ele faz isso? Né? Ele varre os textos, né, que foram inseridos nele, textos que estão na internet e textos que vêm de várias fontes, de livros, de blogs, de páginas da web, da Wikipedia, né? Ele vem de tudo que é lugar. Então, ele varre esses textos, né, numa velocidade, assim, incrível, e ele gera outros textos a partir desses textos, né? Então, ele vai gerar um texto em forma de conversa. Então, você, inclusive, pode conversar com ele. Você chega lá e fala, oi, tudo bem? Ele te responde. Posso te fazer uma pergunta? Ele responde, claro, diga qual é a sua pergunta. Né? Então, ele realmente interage ali com o usuário. Né? E eu acho que é basicamente isso. Né? Então, ele vai varrer a internet para poder pegar os textos e responder as perguntas que você lançar ali para ele, ou fazer as tarefas. E como que ele pode ser usado assim no dia a dia, né? Essa também foi uma pergunta que vocês colocaram. E assim, é incrível a quantidade de coisas que a gente pode fazer com o chat GPT, né? A gente que é professor, né, a gente pensa logo assim, como que eu posso usar isso para a educação? Né? E o nosso foco hoje aqui é isso. Tá? Mas ele não foi feito para a educação, né? Ele foi feito para uso em geral, né? Então, eu posso pedir para ele criar um poema, eu posso pedir para ele criar música, eu posso pedir para ele me dar uma receita, eu posso fazer uma busca, né? Uma pesquisa que eu faria no Google, eu faço no chat GPT de uma maneira bem mais rápida e ele me dá uma resposta bem mais rápida e sucinta, digamos assim, né? Enquanto que se eu fizer uma pergunta para o Google, ele vai me dar várias páginas da web, né? Para eu consultar uma a uma, ler tudo, ele já me dá a resposta pronta. Ele já varre essas páginas todas e ele já me dá uma resposta pronta. Então, assim, ele é bem mais prático se a gente for pensar em questão de produtividade, de tempo, mas é lógico que tem os problemas, né? Enquanto que no Google eu sei exatamente a fonte que eu estou utilizando, né? Ele me dá lá várias páginas, eu vou selecionar aquelas páginas que eu acredito serem mais confiáveis, né? Para poder verificar a informação, né? Obter a informação, eu vou ter que ir atrás da informação, o ChatGPT já me dá tudo mastigadinho, né? E ele não indica de onde que ele tirou aquela informação. Né? Então, eu não sei da onde aquela informação saiu. E essa informação pode ser verdadeira ou não, que era a outra pergunta que vocês fizeram, né? Até que ponto as respostas são confiáveis, né? Então, assim, eu tenho usado, né, bastante, fiz vários testes, e, assim, eu posso dizer que, em grande parte dos testes que eu fiz, ele me deu respostas digamos assim, com fundamentos verdadeiros, né? Não identifiquei nenhuma informação errada ou falsa, mas dependendo, né, do assunto, do tema, a gente corre perigos, sim, de virem respostas erradas, principalmente quando ele não tem na base de dados dele, e aí o que alguns pesquisadores chamam de alucinação. Ele cria respostas como se ele tivesse certeza daquilo. E ele fala, responde, né, como forma de eu sei, é isso, né? Então, essas seriam as alucinações. Então, por isso que a gente nunca pode confiar, né? E tem que sempre usar outras fontes. Então, ele pode ser um recurso, assim, muito útil, muito prático, mas a gente tem que sempre, né, buscar outras fontes, buscar confirmar se aquela informação é verdadeira em outros, né, lugares, buscar sites confiáveis, né, outras fontes de informação.
E aí foi muito interessante porque eu fiz um exercício hoje, eu já tinha preparado, né, como as perguntas, né, que vocês tinham mandado semana passada, eu já tinha feito um esboço, já tinha relido alguns textos, né, que a gente discutiu no grupo de pesquisa, mas aí eu fiz o exercício hoje, eu peguei as perguntas que vocês me mandaram e eu perguntei para o chat GPT. E aí eu fui comparar as minhas respostas com as respostas que ele trouxe, né? E aí foi muito legal, né? Porque justamente essa pergunta, né? Até que ponto as respostas do chat GPT são confiáveis? Olha só o que ele me respondeu. A confiabilidade das respostas do chat GPT pode variar e depende de vários fatores. Embora o ChatGPT seja projetado para gerar respostas relevantes e contextualizadas, ele pode produzir resultados imprecisos, incorretos ou até mesmo respostas que parecem plausíveis, mas não são verdadeiras. É importante considerar os seguintes pontos. E aí ele traz lá e elenca, né? Isso é muito comum da linguagem do ChatGPT. Quando você faz uma pergunta para ele, geralmente ele traz assim uma respostinha formatadinha, né, no início, e depois ele elenca assim, 1, 2, 3, 4, 5, né, os pontinhos. Então, essa é uma outra questão, né? É fácil da gente identificar, algumas vezes, que o texto foi gerado pelo ChatGPT, porque ele já tem esse formatinho padrão, se você não utilizar aqueles prompts, né, que eu mencionei anteriormente, né? E aí ele vai falando da questão do treinamento dos dados, do contexto da formulação das perguntas. Então, por isso que quanto melhor a pergunta, quanto mais precisa a pergunta, provavelmente melhor vai ser a resposta. Se for uma pergunta assim, muito vaga, muito solta, sem contexto, provavelmente a resposta não vai ser confiável, né? Tem a questão da limitação do conhecimento, ele mesmo fala, né? Que ele não consegue pegar essas informações mais atualizadas por conta do treinamento que foi feito, né? Ele fala da necessidade de verificação, que tem que sempre verificar a informação, é sempre recomendável verificar as respostas do chat GPT usando fontes confiáveis, né? E o feedback, o ajuste fino. Então, o nosso olhar crítico, ele é fundamental, né? E aí está o papel dos professores, né, no ensino de como utilizar essa tecnologia de maneira mais eficaz. Temos alguma Me mandaram pergunta? algumas. Tem várias perguntas. Acho melhor você ir falando, aí no Tá, final, joia. e ainda ficar a dúvida, a Tá. gente fala. Você quer ir fazendo perguntas ou vou falando? Não, eu tenho umas perguntas, mas eu vou deixar para o final. Tá bom, tá bom. A outra pergunta que vocês falaram, né? Qual a aplicabilidade do chat no dia a dia? E aí, como eu falei, né? Várias coisas você pode fazer, né? Desde pedir uma receita, né? A roteiros de viagem, hoje eu testei esse, né? Eu coloquei lá, olha, eu quero, faça um roteiro de viagem para eu passar 5 dias em Paris. Ele montou todo um roteiro para mim, dia 1, manhã, tarde e noite, o que fazer. Dia 2, manhã, tarde e noite. Então, o roteiro veio prontinho para mim. E eu que conheço bem Paris, né? Olhei o roteiro e achei realmente, assim, bem completo, bem interessante. Lógico que não é tão, por exemplo, né? Ele não conhece o meu gosto particular, né? Então, ele não vai personalizar, a não ser que eu dê essa informação para ele. Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de arte, ou eu sou uma pessoa que gosto muito de natureza, e aí eu vou pedir para ele fazer um roteiro e ele vai incluir, né, museus, ou vai incluir parques. Eu fiz uma pergunta bem geral. E aí ele me deu aqueles lugares bem tradicionais, né, de Paris para você visitar. Lista de tarefas, né, cardápio. Eu pedi hoje para ele montar um cardápio saudável e prático para uma semana. Ele me montou o cardápio todinho, né? O cardápio de jantar. Eu pedi para jantar rápido e prático, saudável para uma semana, né? Aí ele montou todo o cardápio, né? Com variedade de alimentos, né? Verduras, legumes, carnes e vários ingredientes saudáveis, né? Então, bem interessante. Organização para você se organizar.
né? Então, muitas pessoas falam, né, da questão da produtividade, de utilizar, né, o ChatGPT para ajudar na organização e na produtividade. E semana passada eu vi um uso bem legal, né, para quem está aprendendo línguas, nos textos que a gente lê, né, eles falam muito sobre aprendizagem de línguas, né, que é a área que eu trabalho e que é um dos pontos fortes, né, do ChatGPT, né, que é para você ajudar você a aprender línguas, né, para aprender, praticar línguas. E foi fantástico. Eu sigo uma pessoa no Instagram que ela fala sobre organização, né? E aí ela mostrou, né, como que ela pediu para o ChatGPT criar um cronograma de estudos. Ela está estudando uma língua estrangeira, né? Aí ela colocou lá o nível, né, de acordo com o quadro comum europeu. Ela botou a língua e o que ela precisava estudar. E aí ele criou todo um programa. Semana 1, aí ele colocou os itens, dias da semana, meses do ano, números, blá, blá, blá. Semana 2, né? Então ele montou todo o esquema de estudo. Então pode ajudar bastante os estudantes a se organizarem, né? Em termos aí de organização, fazer cronograma de estudo. Então, assim, são usos dos mais diversos possíveis. Semana passada também, o nosso grupo de pesquisa participou de uma atividade do grupo de educadores do Google, aqui no Rio de Janeiro. E nessa atividade, né, a gente tinha que criar, a gente trabalhou em grupos, né, cada grupo tinha que fazer uma atividade diferente. E aí, o nosso grupo, nós selecionamos receita, né, e aí a gente pediu uma receita, eu pedi uma receita para um jantar romântico. E aí ele me deu toda a receita, né, para o jantar romântico. E aí depois a gente tinha que criar a nossa receita, né, com as nossas palavras. E aí a atividade era justamente isso, né? Depois a gente tinha que ler para o grupo, né, a receita gerada pelo ChatGPT e a receita que nós escrevemos. E as pessoas tinham que identificar qual que era gerada pelo ChatGPT, qual que não foi gerada pelo ChatGPT. Né? Então, foi uma atividade assim, bem interessante, como é que você consegue perceber, por mais que as ferramentas de plágio, né? Agora estão começando a criar ferramentas que começam a identificar um pouquinho mais, mas a princípio as ferramentas de plágio não identificavam, justamente porque ele pega texto de tudo que é lugar, então você não tem como identificar de onde que ele foi retirado. Né? Mas pela linguagem você consegue perceber se o texto foi gerado pela inteligência artificial ou se ele foi gerado, né, por uma pessoa humana. Né? Então foi uma atividade assim, bem interessante que eu também recomendo que vocês procurem fazer, né? Até na hora de fazer um trabalho, né? Ou gerar algum texto, né? Procura fazer um pelo chat, procura fazer o seu e depois compara, né, para ver as diferenças, porque os professores estão antenados, tá? Esse é um dos grandes problemas aí do chat, né, para a educação. Outra pergunta, né, como usar o chat GPT para estudar, né? Então, assim, também pedi para ele, fez essa pergunta, ele também me deu aqui várias respostas, né? Eu perguntei, né, dos estudantes, eu botei, né, como que os estudantes universitários podem se beneficiar do ChatGPT para o estudo, né? E aí ele também aqui elencou, né, os principais benefícios: acesso instantâneo a informações, suporte em estudos e trabalhos acadêmicos, feedback personalizado, prática e aprendizado de idiomas, expansão do conhecimento e preparação para exames e testes, né? Essa foi a lista que ele me deu, eu tinha feito uma outra lista, né? Explicar conceitos de forma mais fácil, né? Às vezes você está estudando e aí você vê um conceito no livro, mas você não consegue entender muito bem o que está ali no livro escrito, né? Então você pode pegar aquele conceito e pedir para ele te explicar, né, uma linguagem mais fácil. E ele te explica o conceito, né? Ou você pode pegar o texto mesmo, copiar o texto do livro, né? Colocar ali e pedir para ele resumir ou explicar de uma forma mais clara, mais precisa, mais concisa, né? Então, essa é uma das maneiras que você pode fazer. E se você não gostar da resposta, você pode pedir para ele responder de novo. Tem um botãozinho embaixo, né? Para responder de novo. Aí ele vai reformular.
E é muito legal também que para cada pergunta que você faz e ele responde, você tem a opção de dizer se a resposta está boa ou se está ruim. Porque isso vai ajudar, vai alimentar, né, o ChatGPT a melhorar, né, a aprendizagem dele, né, e dar respostas cada vez melhores. E quando ele ele responde de novo, né, ele pergunta se essa resposta foi melhor, pior ou igual à resposta que ele deu primeiramente. E aí você também responde, você também está dando feedback para que ele possa ser aprimorado, né? Mas então, explicar conceitos de uma forma mais fácil desenvolver simulados para estudar. Então, você pode pedir para ele criar simulados, criar testes para você estudar, Esse né? Fazer eu cronograma de estudo. falo Oi? por experiência própria esse, porque é uma das que eu uso para estudar para prova. Eu mando lá o tema assim e faço. Mas quais perguntas poderiam cair? E ele dá uma lista, assim, através dele eu vou estudando, assim, treinando o conhecimento para poder, talvez, imaginar o que cairia na prova, o que eu poderia usar. Muito bom. Uhum, ótimo. Fazer cronograma de estudo, como eu tinha falado, fazer resumos, né? Essa é uma maneira, assim, prática, né? Facilita muito. Eu até também fiz um teste. A gente tem grupo de estudos quinta-feira e a gente vai ler um e-book, a gente vai discutir um e-book sobre inteligência artificial, né? Um ensaio da Lúcia Santaella. E aí eu peguei o texto do e-book, joguei no ChatGPT e pedi para ele resumir o texto para mim. E ele resumiu em 3 parágrafos. Eu ainda não li o texto. Então, eu vou ler o texto, depois eu vou voltar na resposta dele para ver se realmente o resumo condiz com o texto, né? Mas nós que somos professores, né? A gente sabe que nunca é a mesma coisa você ler o resumo e você ler o texto completo. Ele pode facilitar por um lado, né? Ajudar, mas nunca é a mesma coisa. Corrigir e revisar textos, essa função é fantástica, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Porque eu também fiz um teste, eu escrevi um texto em inglês, né? Como se eu fosse um estudante, assim, com muita dificuldade gramatical, e pedi para ele corrigir, né? E ele corrigiu o texto todinho certinho, né? Então, pode ajudar os professores, né, na correção dos trabalhos dos alunos. É lógico que depois você tem que passar aquele pente fino, olhar se é isso mesmo, né? Não confiar cegamente no que ele te deu. Mas os estudantes podem se beneficiar. Antes de entregar a redação para o professor, ele pode jogar no ChatGPT, pedir para o ChatGPT corrigir, olhar se está bom, dar feedback, você pode pedir para ele te dar feedback, aonde você pode melhorar, e ele te diz as áreas que você precisa melhorar, ele corrige, né? Aqui a Matt Locke está falando, né, de escrever abstract, ajuda sim, né? Às vezes você precisa resumir e você não consegue mais cortar palavras, você pode botar o texto lá e pedir para ele resumir em tantas palavras, que são o número de palavras que você precisa, mas sempre, né, eu volto naquele ponto. Não é pegar dali, copiar e colar em outro lugar, né? A gente tem que ter sempre aquele olhar crítico, a gente tem que consultar outras fontes, né, revisar, porque a gente não pode confiar 100%. Feedback imediato, né? Então, se você fizer um simulado, por exemplo, você responde e aí ele vai te dar o feedback imediato se a sua resposta está certa ou se está errada, né? Dentro, né, desses parâmetros que eu falei aí, né, da confiabilidade. Estudar línguas estrangeiras, né? Então, você pode simular conversas com ele para praticar, por enquanto só por meio de texto, né? Mas o 4 aí já está vindo com aspecto multimodal, então pode ser que mais para frente a gente já possa fazer essa interação por voz também, né? Fazer pesquisas rápidas, né? A gente já falou, né? Mas aí volto, né? Àquela questão, e aqui foi muito legal que todas as respostas que o ChatGPT me deu, ele coloca isso muito, muito claro. Nunca utilizar o ChatGPT como única fonte, né? Ele é uma fonte complementar. Você tem sempre que buscar outras fontes, né? Buscar outros recursos, outras informações para poder comparar com aquilo que ele te forneceu, né? Te deu ali. Influências no aprendizado, né? Que também foi outra pergunta que vocês fizeram.
E aí, eu tinha pensado em começar a live com uma frase do Pierre Levy, que eu gosto muito, e acabei esquecendo, mas eu acho que aqui já ela cabe muito bem, né? Então, Pierre Levy é um filósofo francês, né, que escreveu ainda no final do século passado sobre a cybercultura, né? Ele tem um livro bastante importante sobre a cybercultura, cyberespaço, as modificações, né, que surgem nesse contexto. E ele tem um trecho no livro que ele fala, né, que a tecnologia não é boa nem má, nem tampouco neutra, né? O que isso quer dizer? Tudo vai depender do uso que a gente faz. Uma mesma tecnologia, ela pode ser muito boa para uma coisa, mas ela pode ser muito ruim para outra, dependendo do uso que a gente vai fazer dela. Né? E ela também nunca é neutra, né? Então, a gente sempre sabe, né, que ela tem uma ideologia, tem um propósito por trás, né? O ChatGPT não é uma tecnologia boazinha que está aqui para ajudar a gente só, né? É lógico que eles estão usando dados, tudo que a gente coloca lá está sendo usado para alimentar, né? Desenvolver, melhorar, né? Então, nós usamos e somos usados pelas tecnologias o tempo todo, principalmente as tecnologias gratuitas que a gente utiliza, né? Todas as tecnologias que são gratuitas, alguma coisa a gente está pagando para usar, seja os nossos dados, geralmente, né? O Google, né? Todas as big techs aí estão recebendo alguma coisa para que a gente possa usar aquela tecnologia. E aí, quando a gente pensa, né, nessas influências, a gente tem esses aspectos, tanto os positivos quanto negativos, né? Então, começando aí pelos positivos, né? A questão do feedback imediato pode ajudar bastante os estudantes, né? Às vezes você está com uma dúvida, você não tem tempo de perguntar para o professor, só vai ter aula na semana que vem, você pode ir ali, né, checar a sua dúvida, tentar resolver de uma maneira rápida. Você precisa fazer um texto, você pode pedir para ele revisar o seu texto, né, melhorar o seu texto, né? E agora é importante que a gente saiba usar essa tecnologia para a gente realmente aprender. Então, se eu peço para ele revisar o texto, não é para eu pegar o texto que ele revisou, imprimir e entregar para o professor. É para eu aprender, ver o que está diferente do texto que eu fiz, o texto que ele corrigiu, e aprender a partir dos meus erros, né? Por exemplo, no caso de praticar uma língua estrangeira, poder melhorar a habilidade escrita. Os impactos, né, ou influências negativas, né? Aí vem a questão do plágio, que é a grande preocupação, né, dos professores. E aí, quando o aluno simplesmente joga lá, pede para o ChatGPT escrever um texto, né, fazer alguma coisa, resolver uma questão de prova, ele não está aprendendo nada com aquilo, né? Ele simplesmente está realizando a tarefa, entregando para o professor, sem ter nenhum aprendizado. Corre o risco de ter informações falsas, erradas, né? Por conta do que a gente já conversou, né? E também algumas informações tendenciosas, né? O que é um grande risco, porque ele pode pegar informações de textos preconceituosos, racistas, misóginos, né? E ele vai estar propagando, né? Esses discursos, né? De alguma forma, você vai estar reproduzindo aquilo, né? E principalmente pela palavra mesmo aí, artificial, né? É uma inteligência artificial. Então, pode ser detectado pelo professor, né? Então, ele pode identificar que aquilo ali não foi produzido pelo aluno, foi produzido realmente pelo ChatGPT. E uma outra questão que o ChatGPT respondeu e que eu não tinha pensado e eu achei muito interessante foi a questão da dependência. Ele fala que as pessoas acabam ficando muito dependentes do ChatGPT e usam para tudo, né? E acabam não utilizando outros recursos, outras fontes, né? Então, esse é um risco, né? Que a gente tem que estar bastante alerta. Como é que está nosso tempo? Tem pergunta? Você quer que eu continue? Perguntas. Pode continuar. Tá ótimo o nosso papo. Tá ótimo. Se quiser, me interrompe, me pergunta, tá? O pessoal vai botando pergunta aí no chat também. Uhum. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Que vocês me fizeram. Uhum. A inteligência artificial pode nos substituir, né? Essa é a grande discussão, né? Que a gente tem, é uma grande preocupação, né? Assim, de muitos pesquisadores.
né? A gente não tem resposta para isso ainda, né? Mas nós temos vários pesquisadores assim alertando para os perigos da inteligência artificial. Eu mesma que eu gosto muito de tecnologia, né? Uso várias tecnologias no meu dia a dia. Eu tenho algumas resistências ainda com a tecnologia artificial. Por exemplo, Alexa, eu não tenho, eu não uso, né? Porque eu sei que tem vários benefícios, mas, né, como eu falei, nenhuma tecnologia é neutra, né? E também não é nem boa nem má. Ela está ali, ela sabe da sua vida toda, ela tem todos os seus dados, né, armazenados, e esses dados vão para algum lugar, né? Então, eu ainda, né, tenho algumas restrições. Eu tenho algumas preocupações com essas questões que eu acho que a gente tem que pensar também, né, em qualquer tecnologia artificial que a gente utilize, né? Seja o ChatGPT, e tem várias outras, tá, gente? A gente está falando de ChatGPT porque foi o tema, é o tema que está na moda, né? Mas a gente tem várias tecnologias artificiais aí, né? Que existem já há bastante tempo, que a gente nem se lembrava que era uma tecnologia, era uma tecnologia de inteligência artificial, mas são, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, se a gente for pensar nessa questão da substituição, a gente, assim, quando uma tecnologia surge, ela sempre modifica a sociedade de alguma forma, né? A sociedade é impactada. Isso aí vem desde da história, né? Desde lá do fogo, né? Na nossa evolução, a sociedade ela vai mudando conforme as tecnologias vão surgindo e vão evoluindo, né? Isso é natural. E é normal também que algumas profissões desapareçam por conta de algumas tecnologias, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, hoje em dia, quem é que passa telegrama? Não sei nem se o pessoal que escreve, nem sei se vocês sabem o que é um telegrama, né? Pois é. O telegrama, antigamente, quando você tinha uma notícia assim muito urgente, que você precisava que a pessoa recebesse rapidamente, né? Que não dava para mandar por carta, você, pelo telefone, você falava a mensagem, alguém ali do outro lado digitava aquela mensagem num papelzinho, né? E o correio entregava rapidamente, né? Para a pessoa, né? Hoje em dia, quem faz telegrama nem existe mais, né? Então, o correio não foi substituído, porque a gente agora tem outra, a gente vai se adaptando, né? Embora o número de cartas tenha diminuído, cartas pessoais, você tem os boletos, você tem as compras de comércio eletrônico, então você tem outras funções. Mas, por exemplo, se a gente pensar no elevador, né? Antigamente, os elevadores eram máquinas difíceis de operar, né? Você precisava de um assessorista, né, para operar um elevador. Hoje em dia, quantos assessoristas a gente vê, né? É uma profissão que está aos poucos desaparecendo, e isso é relativamente normal, digamos assim. A gente tem que ir se adaptando, né, ao novo contexto. No entanto, assim, tem uma questão muito perigosa aí, né, que é justamente as empresas simplesmente porque tem uma tecnologia de a inteligência artificial demitirem seus funcionários. A gente tem visto isso acontecer recentemente em várias empresas, né? Então, eles vão automatizando os processos, eles não precisam de pessoas, eles compram uma tecnologia que vai fazer aquilo muito mais rápido, muito mais barato, e eles demitem as pessoas. Então, isso é um problema sério que a gente tem que pensar, sim, que a gente tem que discutir, e que é uma das questões relacionadas à ética, né, da inteligência artificial. Mas, por exemplo, também a gente teve durante a pandemia, outra pergunta é se o ChatGPT vai substituir os professores, né? Muita gente está preocupada com isso, né? Aí eu também fiz essa pergunta para o ChatGPT, né? E ele respondeu dos professores. Ele falou, embora a inteligência artificial possa desempenhar um papel importante na educação, substituir completamente os professores é altamente improvável e indesejável. Os professores desempenham uma função crucial no processo educacional, oferecendo muito mais do que apenas a transmissão de informações. Aqui estão alguns pontos a serem considerados, e aí ele lista, né, aquele modelinho básico dele de lista de respostas, né, e que está muito relacionada com a minha própria resposta, né? O professor sempre vai ser
crucial nesse processo, até mesmo de ensinar como usar a tecnologia, né, da melhor forma. Então, embora nem todos percebam isso, né, a gente viu aí durante a pandemia um grande conglomerado de universidades particulares demitiu cerca de 300 professores, né, e colocou robôs para corrigir as redações, né? Então, desprezaram, né, o trabalho dos professores e preferiram colocar um robô, né? Agora, eu como estudante, será que eu quero um robô corrigindo o meu trabalho? Eu quero um robô me ensinando, né? Questões aí para a gente pensar, né? Então, nesse ponto, eu não acredito, posso estar errada, vamos ver mais para frente, né? Mas eu acredito que as relações humanas, elas são fundamentais, não só para os professores, mas outras carreiras, né? Outras profissões. Então, eu também li alguns autores que eles falam muito sobre a questão da colaboração, né? Que a máquina não vai substituir o homem, mas o homem vai trabalhar em colaboração com a máquina, né? E aí, por exemplo, na área da medicina, na área da biologia, das mudanças climáticas, né? Então, tem vários estudos que mostram como que a tecnologia, como a inteligência artificial pode auxiliar os profissionais dessas áreas, né, a fazerem o seu trabalho melhor, né? Então, eu acredito aí nessa colaboração, né, e nesse uso crítico da tecnologia, né? Então, para mim, o professor sempre vai ser necessário, fundamental, né, no processo educacional. E aí, eu chego, assim, nos pontos que eu destaquei, assim, como importantes aqui da nossa conversa, que eu queria deixar para vocês, assim, como mensagem, né? A primeira delas, a Thaís, no início da nossa live, ela falou que foi proibida na Itália, eu tinha lido a respeito disso, né? Vários países estão entrando nessa vibe de proibir universidades, escolas, né? Então, não é por aí, né? Vários autores, inclusive o Mariano Pimentel, que eu mencionei antes, né? Ele fala que essa tecnologia veio para ficar. Ela não vai embora, ela só vai evoluir, né? Se aprimorar, e não tem como a gente banir, proibir, né? Ou simplesmente ignorar, né? A gente tem que ensinar, né, os nossos alunos a usarem essa tecnologia bem, de forma crítica, de forma eficaz, porque também não adianta usar de qualquer jeito, porque ele vai dar qualquer resposta. Então, eu tenho que ensinar meu aluno a fazer boas perguntas para que ele tenha boas respostas, né? E principalmente de forma ética, né? Que é uma das questões assim cruciais que tem sido muito discutida aí no campo da inteligência artificial, é a questão ética, né? E aí, vários pesquisadores, inclusive o próprio criador do ChatGPT, recentemente, né, foi lá no Congresso americano, né, pedir a regulamentação dessas tecnologias, né? Então, é importante, né, que elas sejam realmente, que a gente tenha uma regulamentação, que a gente tenha diretrizes de uso, principalmente nas instituições de ensino, né? Também li recentemente um estudo que foi realizado nos Estados Unidos com estudantes universitários, né, sobre o uso do ChatGPT, e eles relatam isso, né, que eles se sentem muito inseguros e ansiosos porque as instituições não têm diretrizes claras, né, se pode usar, se não pode usar, como usar. Então, assim, é importante que nós, enquanto professores, né, que a gente discuta isso, né, nas nossas instituições, que a gente prepare diretrizes, né, para esse uso ético, esse uso crítico, e que ele possa realmente beneficiar aí os estudantes no aprendizado, né? E uma outra questão também assim muito importante que a gente tem que discutir, tem discutido no meio educacional, é que o ChatGPT, isso a gente já vem, assim, a tecnologia como um todo, né, já está há muito tempo, né, forçando a gente a pensar, repensar os processos de ensino-aprendizagem, né? Eu já trabalho com tecnologia há muito tempo, né? Então, assim, há muito tempo que eu já trabalho, já pesquiso, né, já uso tecnologia na sala de aula, e até a pandemia eu sentia que eu era, assim, uma de poucas, né?
poucas pessoas que realmente faziam uso, muita gente não queria saber, não, isso não, na minha sala de aula não, é proibido, não deixa usar celular, né? E aí veio a pandemia e fez a gente repensar tudo, né? E mudou tudo. E assim, se teve alguma coisa que a gente pôde tirar de bom, né, dessa experiência horrível pela qual a gente passou, foi, na minha opinião, essa maior aproximação, né, dos professores e dos estudantes com a tecnologia. E eu espero que isso fique, né, como assim, algum legado, algum aprendizado, né, para a gente realmente repensar as práticas. Também não é usar a tecnologia pela tecnologia para fazer o que a gente já fazia no presencial. A gente tem que repensar aí todas as práticas, né? E principalmente as práticas de avaliação, né? Então, esse é um dos grandes desafios, né, que está se colocando para os professores, né? A gente tem que repensar a avaliação, né? Se eu crio uma avaliação, se eu crio uma prova que o ChatGPT pode resolver, para que eu vou fazer essa prova, né? Então, eu tenho que pensar nisso. E aí também lança esse desafio aí para os colegas, né? Tanto os professores quanto os estudantes, né? Pega uma prova ou elabora uma prova, uma avaliação que você gostaria de usar com seus alunos e joga lá no ChatGPT e vê o que ele vai te responder. Se ele te responder de uma forma que você considera plausível, repensa a sua avaliação, né? Repensa como é que você vai fazer. Porque você não pode garantir que o aluno não vai usar, né? Então, a gente tem que realmente repensar aí muito, muito. Isso aí dá muito papo, né? Dá muita pesquisa, dá muita discussão, mas a gente tem que realmente pensar em novas formas de avaliação, né? E como que o ChatGPT ele pode colaborar, né, com a vida do professor, né? Para facilitar o nosso trabalho e para aprimorar o nosso trabalho. Esse foi um ponto que eu acabei não falando, mas eu participei, né, de um evento recentemente de tecnologia educacional, em que, lógico, o ChatGPT foi o ponto alto, né, todo mundo falando sobre isso. E uma das palestras que eu assisti, assim, que mais me impactou, foi de um professor falando sobre como que a vida dele mudou com o ChatGPT. Ele gastava as tardes de domingo dele em casa, preparando as aulas da semana toda, né? E hoje ele prepara todas as aulas no ChatGPT em minutos, né? Então, com isso, ele ganha tempo para fazer outras coisas, para estudar, para descansar. Isso é algo que eu ainda não consegui, tá? Eu até já fiz testes, já pedi para o ChatGPT criar planos de aula, né? Ele criou planos de aula, assim, muito interessantes, tá? Mas eu ainda não consegui acreditar, assim, totalmente e sair usando, né? Mas é algo que está aí, acho que a gente tem que experimentar, testar e ver como é que funciona, né? Mas, voltando então, à necessidade da regulação, né? E da discussão sobre questões éticas, principalmente questões de autoria, né? Quem é o autor daquela resposta, daquele trabalho, daquele texto, né? E a necessidade realmente da gente discutir, conversar, debater, estudantes, alunos, diretores, gestores, né, sobre essas diretrizes para o uso do ChatGPT, né, porque essa falta de regras claras, né, ela causa muita confusão, muitos problemas, né, muito desgaste desnecessário, né. E aí, eu finalizo aqui a minha fala, né, com um trecho também que eu retirei do Instagram do professor Diogo Cortis, acho que foi semana passada, essa semana, né, que ele também fala sobre o ChatGPT ser um caminho sem volta, não tem mais, né, a gente não tem como voltar atrás, tem aí, e que banir não é uma opção. Então, a gente não tem que banir, não tem que proibir, né? A gente tem que realmente assumir esse compromisso ético, né? De ensinar os estudantes, né? Criar diretrizes, né? E ensinar a fazer um uso, né? Que seja, como eu já falei, né? Eficaz, crítico e, acima de tudo, ético, né? Dessa tecnologia. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha preparado aqui para falar para vocês.
Não sei se eu respondi todas as perguntas que vocês me mandaram, mas eu estou aqui aberta agora, se vocês tiverem perguntas, quiserem, se a gente tiver tempo, né? Falar isso com você, que se eu não me engano no Instagram só permite 1 hora, então a gente já tá no final. Mas todas as nossas perguntas foram respondidas, até mesmo as que mandaram antes, você respondeu agora no final. Então eu queria te agradecer muito pela nossa conversa, foi muito edificante, aprendi muito, coisas que eu não sabia, assim, pouco que eu conhecia do chat. GPT, agora eu tô sabendo assim como eu posso usar, quais são as limitações, então eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo foi muito bom essa live, muito bom o conhecimento que você tem passado para a gente e novamente te agradecer por ter aceito o convite. Eu é que agradeço, foi um prazer, né? Estou perguntando se a live vai ficar disponível. Eu acredito que sim, né? Deve ficar no canal de vocês. Ah, que bom. Então, e a minha dica aqui que eu fico, né, que eu deixo para vocês é testem. Quem ainda não usou, sai da live aqui agora, entra lá, né, no site, testa, usa, né, e aí vai vendo como é que funciona, porque é muito interessante, né? É fascinante, por um lado, né? Mas, por outro lado, tem essa questão realmente dos perigos, dos riscos, das limitações, das implicações que a gente tem que estar muito alerta, muito atento, né? Mas tem que testar, tem que usar. É isso aí. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido a live. E fiquem ligados que mês que vem tem mais. Muito obrigada. Obrigada a vocês, boa noite.